Paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o nosso terceiro dia de exposição no livro de Números. Hoje estarei meditando nos capítulos 7 ao 9. Até aqui eu tenho aprendido muito sobre como Deus é e como Ele mesmo é quem determina como devemos adorá-lo. E pensando sobre Números, eu e você conseguimos enxergar como o Deus bíblico foi zeloso com a adoração e o serviço entre o seu povo no Antigo Testamento. E como devemos, a partir desses exemplos, olhar mais atentamente para as Escrituras e verificar a partir delas como devemos adorá-lo e servi-lo. Bom, é só uma meditação inicial diante de tamanha revelação da santidade de Deus. Vem comigo na continuidade da exposição do livro. No capítulo 7, uma relação detalhada de todos os presentes entregues a Moisés por todos os príncipes das tribos é apresentada. Logo nos primeiros 3 versículos, é descrito que logo após a conclusão do tabernáculo, os 12 príncipes, já conhecidos por nós nos capítulos anteriores, trouxeram harmoniosamente 6 carros e 12 bois, sendo que cada carro ou carroça foi oferecido ao serviço no tabernáculo por uma dupla de príncipes, e cada um deles individualmente deu um boi. Este foi o motivo de haver apenas 6 carroças entregues para o serviço do tabernáculo. Observe que do versículo 4 até o versículo 10, Deus é quem coordena a distribuição desses presentes entre as famílias levitas. Agora, olha que interessante. Deus ordenou a Moisés que entregasse 2 carroças e 4 bois para auxiliar no serviço dos gersonitas. Já para os meraritas, Deus ordenou que fossem entregues 4 carroças e 8 bois. Porém, nenhuma carroça e muito menos algum boi foi entregue aos coatitas. E o texto é muito explicativo. Pois, como você já sabe, pelos capítulos anteriores, os meraritas ficavam com a responsabilidade do transporte dos itens mais pesados do tabernáculo, e por esse motivo receberam uma maior quantidade de carroças e bois para o transporte. Já os coatitas, que eram responsáveis pelos itens sagrados do tabernáculo, não receberam nenhuma carroça, pois Deus ordenou que os itens sagrados deviam ser transportados manualmente sobre os ombros dos levitas da família de Coate. Certamente para indicar que objetos sagrados que representam a presença de Deus devem ser conduzidos pelos portadores desta presença, os representantes dela, a saber, os levitas. A partir do versículo 10 até o versículo 83, você pode observar que cada príncipe representante das tribos doou os mesmos itens e a mesma quantidade de animais para o serviço do tabernáculo. É interessante que você perceba também que a ordem da entrega desta doação por cada príncipe seguiu a mesma ordem do acampamento deixada por Deus, ou seja, primeiro o príncipe da tribo de Judá e os príncipes das tribos que acampavam com ela ao leste ou ao nascente do sol. Depois o príncipe da tribo de Ruben e o príncipe das tribos que acampavam com ela ao sul. Em seguida, o príncipe da tribo de Efraim e as tribos que acampavam com ela ao ocidente. E, por fim, o príncipe da tribo de Dan e os príncipes das tribos que acampavam com ela ao norte. Cada príncipe trouxe sua oferta no dia designado por Deus. Cada um ocupou um dia específico para entregar essa oferta para o serviço no tabernáculo. Ou seja, toda a entrega só foi totalizada após 12 dias seguidos de doações, seguindo a ordem que eu acabei de passar para você conforme os versículos 10 ao 83, tá ok? Agora eu vou detalhar para você todos os itens que foram entregues por cada príncipe aos sacerdotes. Lembrando que todos eles deram os mesmos itens para o serviço sacerdotal. Nenhuma tribo entregou mais ou menos que a outra. Todas seguiam o mesmo padrão em suas ofertas. Foram entregues por cada príncipe um prato e uma bacia, ambos de prata, cheios de farinha misturada com azeite destinados à oferta de cereais, uma colher de ouro cheia de incenso. Os animais entregues para o holocausto foram um novilho, um carneiro, um cordeiro, todos de 1 ano. Para a oferta pelo pecado foi entregue um bode. E por último, para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros, todos de 1 ano. Essas ofertas serviam para manter a boa relação do Senhor Deus com todos os israelitas acampados ao redor do tabernáculo. Segundo os estudiosos, todos esses animais ofertados não foram sacrificados no mesmo dia em que foram entregues pelos príncipes, mas muitos deles ficaram para o uso sagrado no tabernáculo, ou seja, para o sustento dos levitas, assim como os cereais. Isso nos faz entender que não é importante apenas iniciar um bom relacionamento com Deus, mas muito mais importante é manter esse relacionamento ativo.
Bom, acredito que esses são os detalhes mais importantes de todo esse conjunto de ofertas entregues pelos príncipes aos sacerdotes. Agora, observe do versículo 84 até o 88, que é apresentado um resumo de tudo que foi arrecadado nos 12 dias. É interessante que até a prata e o ouro receberam seus respectivos valores somados aqui, pois os 12 pratos e as 12 bacias que eram de prata totalizaram um valor de 2.400 ciclos. E você lembra que o valor de um ciclo equivalia a um mês de trabalho, certo? Então, por aí dá para você notar o quão valiosa foi esta oferta de prata. As 12 colheres de ouro arrecadadas totalizaram 120 ciclos. Os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros. Os bodes para a oferta pelo pecado foram 12. Já os animais para a oferta pacífica foram 24 novilhos ou bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros. As ofertas de cereais não foram expostas em quantidades aqui. O capítulo termina com a declaração de que Deus se comunicava com Moisés através do propiciatório, localizado no Santíssimo Lugar, local onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Agora vem comigo na meditação do capítulo 8. Observe que neste capítulo, Deus deixa pelo menos duas instruções, uma com relação ao candelabro e outra com relação à purificação dos levitas. Nos versículos 1 ao 4, Deus ordena a Moisés que ensine a Arão, o sumo sacerdote, de como acender o candelabro. Você sabe o que é candelabro, certo? Tá bom. Vou refrescar sua memória. Candelabro é um candeeiro ou uma lamparina que possuía uma haste central de onde surgiam outras 7 pontas que no final de cada ponta havia uma espécie de copinho acoplado, onde era depositado o azeite para acender o fogo e assim iluminar o ambiente do santo lugar. Lembrando que neste lugar somente o sacerdote podia ter acesso, e ainda que foi o próprio Arão quem acendeu o fogo inicial, somos informados em Êxodo capítulo 27, versículo 21, que os sacerdotes podiam acender também. E de modo como Deus ordenou a Arão, ele fez. Agora, a partir do versículo 5 até o término do capítulo, você pode ver que chegou a hora dos levitas serem purificados e separados para o serviço do tabernáculo diante de todo o povo. Vou descrever os detalhes desta purificação e separação. Antes, porém, preciso que lembre da diferença entre os levitas e os sacerdotes. Os sacerdotes foram consagrados para o serviço, já os levitas foram purificados para servir. Deus teve a primazia da escolha dos sacerdotes, já os levitas foram entregues aos sacerdotes em lugar dos primogênitos. São duas classes separadas. A verdadeira linhagem sacerdotal era a arônica. Bom, deixa eu continuar expondo os detalhes dessa cerimônia de purificação e ordenação aqui. Primeiro, os levitas deviam ser lavados com água do tabernáculo, a água da purificação, que era uma mistura de água com a cinza do bode morto no sacrifício pelo pecado, conforme aqui em Números 19, versículo 9, como veremos adiante. Bem, era com essa água que os levitas eram aspergidos para simbolizar a purificação espiritual. Logo em seguida, eles deviam rapar todo o pelo do corpo, simbolizando a purificação física, e toda a roupa deles também deveriam ser lavadas. O próximo passo era a companhia dos animais. Eles deviam trazer um novilho para o holocausto, simbolizando a vida inteira entregue a Deus, e o sacerdote um outro novilho para a cerimônia da purificação diante de toda a comunidade. Pois com esses detalhes já concluídos, o povo, ou somente os príncipes ou representantes do povo, chegaria à entrada do tabernáculo para a realização da cerimônia. Já com o povo ou os seus representantes observando os levitas dentro do tabernáculo, eles deviam estender as mãos em direção aos levitas e os levitas estenderiam as mãos sobre os novilhos, um para o holocausto, o outro para o pecado, de modo que uma transferência simbólica ocorria ali. O povo sendo representado pelos levitas, os levitas transferindo os pecados deles e do povo sobre os novilhos, a fim de que a purificação fosse efetivada pelo derramamento de sangue. A partir do versículo 14 até o versículo 19, Deus novamente relembra o povo da purificação e separação dos levitas para o serviço no tabernáculo. Eles eram separados dos israelitas e dos sacerdotes. Era uma classe representativa, pois em lugar dos filhos mais velhos de todo israelita, Deus escolheu os levitas como substitutos, como já falei no primeiro dia. Você lembra, certo?
Então, ok. Observe que é interessante no versículo 20, onde está escrito que Moisés e Arão e todo o povo cumpriu tudo exatamente como Deus ordenou, e os levitas foram purificados para o serviço sagrado. A partir dos 25 anos em treinamento, realizando alguns serviços específicos, e aos 30 anos servindo ao tabernáculo habitualmente, encerrando as atividades aos 50, conforme esclarece os versículos 21 ao 26. Entrando no capítulo 9, você pode pensar que aqui no livro de Números, muitas orientações parecem ser repetidas, mas observe que sempre tem algum detalhe novo na instrução. Por exemplo, nos versículos 1 ao 5, as mesmas instruções contidas no livro do Êxodo, quando Deus instituiu a Páscoa, são repetidas aqui, com exceção da festa dos pães asmos. Mas o foco repousa no cumprimento fiel do que Deus havia ordenado para a festa da Páscoa, que devia ser celebrada anualmente como eles o fizeram. Porém, como eu disse, sempre há uma nova orientação na repetição aqui em Números, pois surgiu um problema que necessitava ser solucionado. E o problema era o seguinte: havia alguns israelitas que, devido à morte de alguns parentes, se encontravam impuros para participarem da cerimônia. E como um homem fiel e obediente ao Senhor, Moisés não deu o seu jeitinho. Antes, foi até Deus interrogá-lo sobre a questão. E é exatamente na resolução desta questão que os versículos 6 ao 14 são dedicados. Primeiramente, Moisés pediu para que as pessoas envolvidas na questão esperassem até que Deus respondesse. O texto não nos dá alguma indicação de quanto tempo durou até que o Senhor respondesse a Moisés. O certo é que a resposta veio, e Moisés seguiu fielmente a orientação do Senhor. Depois de ter recebido a orientação, Moisés foi até os envolvidos e possivelmente instruiu a todos os israelitas sobre a resposta divina, que, quando houvesse alguém que não pudesse participar da Páscoa do Senhor, na data determinada por Deus, que era todo o dia 14 do primeiro mês do ano, devia participar no mesmo dia 14, porém, do segundo mês. Mas essa exceção contemplaria apenas aqueles do povo que não pudessem participar por motivos justificados. Se alguém do povo, que mesmo estando puro, optasse por não participar da Páscoa no primeiro mês do ano, este deveria ser expulso da congregação ou do acampamento de Israel, sofrendo as consequências de desonrar ao nome do Senhor. E Deus novamente relembra o que já havia determinado no livro do Êxodo, sobre a participação necessária de todos, que, mesmo sendo estrangeiros, deviam participar da Páscoa na data pré-determinada. Agora vem comigo a partir do versículo 15 e veja como Deus havia determinado as saídas e as paradas do acampamento em determinados locais. Deus havia deixado uma nuvem sobre o acampamento com alguns propósitos. Ainda que no livro do Êxodo Moisés já havia relatado sobre esta nuvem, que de dia e de noite acompanhava o povo, mas os detalhes aqui descritos pretendem demonstrar como o povo sabia quando Deus os orientava a deixar um determinado local e seguir para outro. Quem decidia o momento da partida do acampamento para outro local era o próprio Deus, através da nuvem. Nuvem esta que, caindo à noite, se tornava um aspecto de fogo, provavelmente para aquecer do frio da noite no deserto. E esta nuvem, ou como relata em Êxodo, essa coluna de fogo à noite, era quem determinava quando o povo devia deixar o local onde estavam. Ainda que a parada durasse apenas uma noite, assim o povo obedecia. Se durasse um mês, o povo também obedecia. O que fica evidente nesses últimos versículos do capítulo é a obediência que o povo prestava a Deus em suas instruções. Falando de outra forma, não era apenas Moisés quem obedecia fielmente ao Senhor. O povo também era fiel e obediente a Deus. E com essa obediência de todos e em todos os aspectos, o capítulo se encerra. E junto com ele, a nossa meditação no dia de hoje. Lembrando que a partir do capítulo 10, vou iniciar a terceira e última subdivisão da primeira parte do livro, onde passarei a descrever sobre o início da jornada do povo no deserto. Você conseguiu ver o como é importante obedecer às santas instruções do nosso Deus? O que podemos contemplar nos capítulos de hoje é um povo disposto a entregar o seu melhor a Deus, através de suas ofertas, em benefício daqueles que servem no tabernáculo, como vimos no capítulo 7. E como Deus deixou a instrução de detalhes simples para serem executados dentro do lugar santo, onde o candelabro devia iluminar o acesso à sua presença no lugar santíssimo, sem contar a misericórdia de Deus em providenciar para o povo os levitas, purificando todos eles como os representantes oficiais de todo o povo diante de sua presença. E aqui no último capítulo, Deus se manifesta como um soberano tolerante diante das dificuldades dos seus súditos, sem contar com o seu
cuidado em direcionar o seu povo em suas caminhadas pelo deserto. Com todas essas demonstrações contempladas aqui nesses capítulos de hoje, eu tenho um ponto, e eu quero compartilhar esse ponto com você. Deus sempre está disposto a nos conduzir para próximo de sua presença. Assim como ele iluminou o acesso à sua presença no Santíssimo Lugar através do candelabro, hoje ele nos concedeu o seu Espírito Santo, para que através dessa iluminação espiritual possamos também ter acesso à sua gloriosa presença. Deus sempre está disposto a nos guiar e responder. Agora a minha questão é simples. Eu e você, estamos dispostos a esperar a orientação e respostas de Deus em nossas questões? Aqui eu encerro as minhas palavras. E até amanhã, querendo Deus.